Vamos falar hoje sobre a Maratona da Fé. O Dadinho falou que participou no dia 31 da São Silvestre. Não é exatamente uma maratona, mas é bem parecido. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 24 ao 27. O texto diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o que é a vida, sobre a maneira como ele vê a vida. E hoje em dia, especialmente no tempo que nós estamos vivendo, no início de um ano, acabamos de passar para o final de outro ano, as pessoas fazem muitas reflexões sobre o que é a vida, sobre o que pretendem para o próximo ano, e é bom que a gente aproveite mesmo esse tempo para pensar no que é a vida. E Paulo diz, ele compara a vida cristã com uma maratona. Parece que Paulo gostava muito de esportes. Várias vezes ele usa figuras esportivas para explicar para a gente o que é a vontade de Deus, explicar para a gente como é que a gente deve viver a vida cristã. E aqui especificamente, ele usou a figura de uma maratona. A vida realmente se parece muito mais com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo. A vida é um projeto de longa duração. Não é algo que a gente realiza num dia, numa semana, num mês, num ano. É algo em que nós precisamos ter uma visão de longo prazo e precisamos dar os passos certos para que a gente possa chegar lá. Então, muitas pessoas podem começar bem e acabar ficando no meio do caminho. Não adianta. Outros podem até ter alguns tropeços, acabar ficando um pouco para trás, mas como é uma carreira de longa duração, dá tempo ainda de consertar as coisas e às vezes chegar lá no final muito bem. Então o apóstolo Paulo mostra para a gente que a vida é uma maratona. Ele fala que aqueles que correm no estádio, aqui não é o estádio de futebol como nós falamos, né? Mas é onde ocorria, até hoje ocorre normalmente o final de uma maratona. Ele fala que a gente precisa correr assim, sabendo que a gente tem um prêmio, que a gente tem um objetivo e que a gente precisa ter essa visão para ser bem sucedido. Amém? Então, eu sei que você está aqui e está comprometido em buscar a Deus para ter uma vida abençoada, amém? Você está comprometido em agradar a Deus, em viver uma vida para Deus. Então, eu quero falar hoje com vocês, baseado nesse texto, sobre como é que nós podemos correr essa maratona de uma maneira que a gente chegue no final vitorioso, de uma maneira que a gente alcance os propósitos que Deus tem para a nossa vida, amém? De uma maneira que nós entendamos, então, quais são as atitudes que Deus tem para nós, como é que Deus quer que a gente caminhe para ser vitorioso nesse objetivo. Primeira atitude que nós precisamos ter para sermos bem-sucedidos é correr para vencer. Veja que ele diz assim lá no versículo 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então eles dizem, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que nós precisamos correr com o objetivo claro de vencer. Isso significa o quê, em termos práticos? Eu não posso me dar ao luxo de viver uma vida descompromissada. A vida é uma só, amém? Todo mundo aqui já sabe que não existe essa história, essa novela de reencarnação, de voltar, e depois você volta de novo, e cada vez que volta faz um monte de besteira, você já sabe que não existe isso? A vida é uma só. E é tão preciosa que você não pode entrar nessa maratona da fé para perder. Você não pode entrar nessa maratona de fé sem compromisso. Você tem que entrar para vencer. Amém? Você tem que entrar sabendo que você tem uma única oportunidade. É lógico que essa comparação é imperfeita, porque na vida cristã não é somente uma pessoa que vai vencer, não é? Nós não seremos os únicos, mas você precisa olhar para a vida pensando que você precisa ser um vencedor.
Não é questão de você vencer a pessoa que está do teu lado. É você vencer os teus desafios. E no final você chegar lá e ser coroado como vencedor. Amém? Então, uma pessoa que quer ser vitorioso nessa carreira da fé, ela precisa entrar com uma atitude de quem vai correr para vencer. Não como aquele que quer chegar. A São Silvestre, que o Dardinho correu, tem aquele pessoal que vai só para brincar, não é? Teve um rapaz lá que foi o último a cruzar, foi fantasiado, carregando um peso. Ele não correu para vencer. Ele só foi participar, fazer número. Quem corre para vencer tem uma outra atitude. Entra com seriedade, sabendo que é importante o que está fazendo. Sabendo que cada passo que ele dá, cada atitude, cada propósito que ele coloca, vai fazer diferença para que ele seja um vencedor. Vou dar uma ilustração para vocês. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista de um corredor. Eu sempre gostei muito de corridas, né? E era um corredor que não tinha tido muito sucesso na Fórmula 1 e foi para a Fórmula Indy. Mas não é isso recente não, uma história mais velha. E quando ele chegou lá na Fórmula Indy, nos Estados Unidos, ele percebeu que era muito importante ter regularidade, porque muita gente ganhava uma corrida, batia em outra, né? E ele fez os cálculos e descobriu que se a pessoa chegasse em quinto em todas as corridas, ele seria campeão. E ele disse então que o alvo dele, naquele ano, era chegar em quinto em todas as corridas, para ser campeão. Eu nunca mais torci por ele. Eu vou torcer por alguém que quer chegar em quinto? Você vai torcer por um corredor, um competidor, que entra na pista pensando que ele, se der tudo certo, ele vai ser o quinto? Eu prefiro torcer por aqueles que dizem que o segundo é o primeiro perdedor, ele quer vencer. E quando a gente pensa na vida cristã, a gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar que a nossa vida é preciosa demais. É muito mais importante do que uma competição, do que um esporte. É a tua vida. Então não entre para perder, entre para vencer. E é importante você entender que isso não tem a ver com a personalidade. Não tem a ver com o fato de você ser uma pessoa mais aguerrida ou não. Há pessoas que são aqui naturalmente competitivas. Sabe aquela pessoa que não gosta de perder nem no par ou ímpar? Tem gente que é naturalmente competitiva. Não é isso que vai te dar vitória. Quando a Bíblia está nos falando aqui, quando Paulo fala de nós entrarmos nessa competição, nessa maratona de fé para vencer, é outra coisa que ele está dizendo. Porque mesmo os mais fracos, em Deus podem ser fortalecidos. Amém? A atitude que eu estou dizendo para vocês é uma atitude espiritual. Se você buscar a Deus, Deus vai te fortalecer. Porque na carne, até os mais fortes podem fraquejar. A Bíblia diz isso. Isaías 40 diz que os jovens, diz lá Isaías 40 a partir do versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Versículo 29 diz assim, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então essa força, essa atitude de vencedor, essa atitude de olhar para a vida com o objetivo de realmente ser vencedor, não é uma coisa natural. Porque aí uns poderiam ter, outros não. Deus está pedindo de você uma atitude espiritual, uma atitude de dependência, de busca nele, para que ele possa te fortalecer. E qualquer um de nós aqui, por mais fraco que você se sinta hoje, se você buscar a Deus, se você se encher do Espírito, você vai entrar para vencer. Amém? Talvez como as figuras que a gente use aqui sejam figuras esportivas, os mais jovens e fortes aí se sintam entusiasmados, mas isso aqui é uma atitude que qualquer pessoa pode ter. A gente tem aqui nessa igreja, talvez aqui nesse culto, pessoas, senhoras, idosas, que estão entrando na vida para vencer, que estão através da sua oração sustentando a sua família inteira, e estão tendo vitórias por causa da sua fé. Então essa atitude que Paulo está nos dizendo é uma atitude espiritual, de alguém que reconhece a seriedade da vida, reconhece a importância de agradar a Deus e de buscar a vontade de Deus para a sua vida, e entra na vida para vencer. Então eu queria perguntar para você, que tipo de atitudes você tem? Você está alimentando, está cultivando na sua vida atitudes de quem realmente sabe que precisa vencer? Por exemplo, uma pessoa que quer vencer na vida. Você sabe que a vida é uma maratona, é uma carreira de fé. Você vai, por exemplo, se envolver com drogas? Isso te ajuda a vencer? Não.
Você vai se aliançar com pessoas que não têm um compromisso com Deus? Vai fazer alianças com pessoas que vão atrapalhar a tua vida, vão te impedir de buscar Deus? Não. Uma pessoa que tem essa visão, tem uma visão de vencedor, de que a vida é uma só e que ele precisa ser vencedor, vai ficar gastando tempo com bobagens, com futilidades? Não. A pessoa que tem uma visão vitoriosa, ela vai seguir os passos certos. Essa visão de que você precisa vencer vai fazer com que você se dedique e busque os passos certos na tua vida. Amém? Então, primeira atitude, entre para vencer. Amém? Segunda atitude que Paulo nos mostra aqui, correr com um alvo. O texto, no versículo 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Você precisa ter um alvo na tua vida. Se você quer vencer uma maratona, você precisa ter um alvo claro. Isso significa que você precisa saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você precisa orar, buscar a Deus. Precisa ter um alvo na tua vida. A gente não pode viver aquela vida relaxada. Sabe essa história de deixa a vida me levar? Ela vai levar para o buraco. Um cristão, um homem e uma mulher de Deus, alguém que conhece a palavra de Deus, sabe dos desafios que existem na vida, sabe que a vida é uma só, sabe que você precisa viver uma vida que agrade a Deus, sabe que Deus tem coisas grandes para a tua vida e você quer experimentar essas coisas grandes. Você vai ficar passivo, deixando os problemas te carregarem ou a sorte te carregar? Não. Você precisa ter alvos na tua vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele nos diz isso num outro texto bastante conhecido, quando ele fala aos Filipenses, e ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem que tinha um alvo claro. Ele sabia que Deus tinha uma vontade para a vida dele, Deus tinha um plano para a vida dele, e ele não se distraía com as coisas, ele tinha um alvo claro. Eu vou dizer para vocês, nesses últimos dias aqui, por ser final de ano, início de novo ano, a gente vê muita gente fazendo reflexões, não é? Às vezes você está lendo alguma coisa e tem alguém lá falando sobre como é que a gente deve focar a nossa vida, ou você está lendo um livro, ou você está às vezes assistindo um programa na TV, tem sempre alguém ensinando alguma coisa, não é? E eu vi algumas pessoas, inclusive cristãs, dizendo assim: olha, não se preocupe muito com esse negócio de alvo, não. Isso aí vai deixar você estressado. Se preocupe menos com as coisas, tenha uma vida mais light. E a gente ouve e fala: puxa, é mesmo, né? A gente às vezes está estressado, e a gente está cansado, né? E a gente fala: puxa, até que é bom mesmo, né? Olha aí, um homem de Deus falando, vamos seguir. Olha, tem um homem de Deus aqui na palavra de Deus que disse o contrário. Ele disse: tenha alvo, tenha foco, tenha objetivo. Não tenha medo de ter o alvo, porque você vai alcançá-lo com a graça de Deus, amém? Essa história de não ter alvo, de ficar deixando as coisas acontecerem, deixa a vida ver como é que vai ser, isso é conversa de quem não tem fé, de quem não acredita mais nos propósitos de Deus, de quem é pessimista, de quem está decepcionado, não encontra mais nada que vale a pena ele colocar um objetivo na vida, e aí ele fala: então vamos deixar acontecer. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Paulo diz. Paulo diz que na maratona da fé, você precisa correr com um alvo, precisa correr com um objetivo, você precisa ter foco, você não pode deixar que nada te distraia, amém? E olha, quanta coisa distrai a gente, hein? O Dado falou, né? Tem até o pessoal em volta querendo atrapalhar. Quantas coisas distraem a gente de um foco na vontade de Deus? Hoje em dia, o mundo oferece tantas distrações para a gente. Tem tanta coisa querendo chamar a sua atenção, tanta coisa brilhante que parece ser alguma coisa e não é nada. Tem tanta gente lutando com um alvo, mas um alvo errado, um alvo que não é de Deus, um alvo que não agrada a Deus. A gente vê as pessoas perdendo o foco, perdendo o objetivo por todo tipo de coisa. Tem gente que está olhando para trás, olhando para o passado, vive remoendo os problemas que já foram
1, 2, 5, 10 anos, e as pessoas estão lá remoendo os seus problemas. Um vencedor, alguém que entra para vencer, alguém que tem um alvo, não vai ficar perdido olhando para trás. O próprio Paulo, naquele texto que nós lemos, ele diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, não fique preso ao passado. Não fique preso a coisas que já não são, que já foram. Existe gente também que fica preso a fantasias, ilusões, sonhando com coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Também é uma maneira da gente se distrair. Olha, hoje em dia o negócio está tão sério nessa questão de como a gente pode se distrair, que tem um tipo de crente, não veio hoje porque deve estar cansado das festas de final de ano, então não tem ninguém aqui. Mas tem um tipo de crente que é assim, se as coisas estão ruins, ele se distrai com os problemas. Se distrai com as tribulações. Então ele perde o foco da vontade de Deus, perde o foco do que Deus quer para a vida dele, porque ele está preocupado com os problemas que ele enfrenta. Ele só fala e só pensa nos problemas dele. Ele não sabe o que Deus quer fazer, ele só sabe dos problemas dele. Aí os problemas se resolvem, ele está prosperando, aí ele se distrai com a prosperidade. Então na dificuldade o cara se atrapalha com os problemas, na prosperidade ele se atrapalha com as coisas que ele vai fazer e nunca está com o foco em fazer a vontade de Deus. Nunca está com foco em viver a vida que Deus planejou para ele. Tem gente que vai só adiando. Um dia eu vou buscar Deus. Um dia eu vou fazer a vontade de Deus. Um dia eu vou me consagrar a Deus. Um dia eu vou deixar esse pecado. Um dia eu vou fazer o que Deus mandou fazer. E as pessoas se distraem porque não têm foco. Ora distraído com os atrativos do mundo, ora distraído com seus problemas, com as suas tribulações. O apóstolo Paulo não ficava assim, não. Você não vê esse homem reclamando de problemas. E eu vou dizer para você, ele tinha muitos. Daqui a pouquinho a gente vai ver, a gente vai ler um texto aqui, ele tinha muitos, mas ele não se distraía com essas coisas, amém? Então, entre para vencer, entre com um alvo claro. E a terceira lição, terceira atitude que nós precisamos ter aqui, o texto nos fala de correr pelo prêmio. Veja que o texto diz, todo atleta, o versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Você ganhou uma medalhinha, Dadinho? Todo mundo que cruza lá ganha uma medalhinha da São Silvestre, ganhou? Uma coroa corruptível. Um prêmio, ótimo. Mas, com certeza, esse não é o principal prêmio que o dado quer ganhar. Amém? Esse ele vai ganhar outras ainda. O ano que vem mais. Paulo está dizendo, você precisa ter o foco no prêmio. Não adianta só ter um alvo. Você precisa saber que existe um prêmio. Por que a gente vai correr e entrar para vencer, se não tiver um prêmio? Por que eu vou ter um alvo se não tiver um prêmio? Eu corro porque existe um prêmio. Eu quero chegar lá e há uma vantagem, há um prêmio, há algo de bom esperando por mim. Senão eu não vou correr atrás de nada, não é? Então, ter um alvo não é suficiente, é preciso ver que há um prêmio. É preciso correr sabendo que existe um prêmio de Deus para a nossa vida. Há um prêmio para uma vida de fé, amém? Uma vida de fé é uma vida que vai ser premiada por Deus. Quando você sabe que existe um propósito, que existe algo que Deus vai cumprir, aquela música que nós cantamos, Sai da Tua Tenda, fala de quando Deus deu a Abraão um alvo. E ele passou a olhar para aquilo então como um prêmio, algo que iria se concretizar na vida dele. Ele passou a ser guiado por aquilo, na expectativa do que Deus ia fazer na vida dele. Se ele não tivesse expectativa nenhuma, por que ele iria lutar tanto? Por que é que Paulo lutava tanto na sua vida e enfrentava tantas dificuldades, se ele não tivesse uma visão de um prêmio, de algo eterno, que realmente valia a pena lutar? 1 Pedro 1,3 em diante diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro está dizendo assim,
Deus tem uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imarcessível, reservada para vós nos céus. Deus tem uma coroa para você, amém? Vale a pena servir a Deus, vale a pena batalhar, vale a pena enfrentar as lutas, as dificuldades que essa maratona traz. No meio de uma maratona, a gente se cansa, surgem problemas, surgem dores, não é? Mas você enfrenta tudo porque você sabe que tem que chegar lá e existe um prêmio para você. Você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, precisa saber que há um prêmio. E Pedro diz assim, que essa herança que Deus tem para você é incorruptível, sem mácula, imarcessível, está reservada para nós ali nos céus. Significa que a herança que você tem nos céus não pode ser tocada pelo diabo, amém? Quando você chegar lá no céu, a sua coroa não vai estar faltando uma pedrinha, porque Deus vai dizer para você assim, olha, filho, você foi mais ou menos bem e tal, mas lembra aquele tropeço? Você perdeu uma pedrinha naquela lá. Aí você vai ficar com uma coroa faltando uma pedrinha? Não vai. Ou então vai estar meio torta, meio amassada. Lembra aquela época que você se afastou e tal? Ó, a coroa caiu no chão, amassou. Agora, não vai ser isso. A sua coroa vai ser linda, perfeita, vai estar brilhando. A sua herança nos céus, aquilo que Deus preparou para você experimentar nos céus, a vida eterna, vai ser perfeita. Tem uma palavra aqui que eu perguntei algumas vezes na escola de mestres, quando eu dou aula, às vezes eu cito esse texto aqui, nunca encontrei alguém que soubesse o que significava. E desde que eu li essa palavra, eu fui no dicionário ler para saber o que era. Diz assim, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Aí eu fui no dicionário procurar. Imarcessível é aquilo que não pode perder valor, não se desgasta. Amém? Então, quando você ganha algo aqui nessa vida, as coisas envelhecem, é ou não é? Perdem valor. Você compra um carro novinho, amanhã já não é novinho. Daqui a pouco aquele cheirinho de carro novo passou. Daqui a pouco alguém bateu, riscou ele a porta lá no estacionamento do supermercado. Perde valor, se desgasta. Tudo que você conquista aqui, de alguma maneira, pode perder valor. Pode ser tocado, pode ser roubado. A herança que você tem eterna nos céus é imarcessível, é intocável, não se desgasta, não perde valor. Amém? Sem mácula, não vai estar manchada, não vai estar suja. Perfeita, preparada por Deus para a tua vida. Então, quando eu olho para isso, quando eu penso que Jesus conquistou para mim um prêmio eterno, e que eu estou correndo uma vida de fé, e no final vou receber o prêmio de Deus, eu me motivo. Eu corro com um alvo porque eu sei que no final existe um prêmio. E muitas vezes as pessoas na vida cristã hoje estão tão distraídas que nem estão preocupadas se Deus tem alguma coisa para elas no futuro. A gente está só preocupado com esse mundinho aqui, pagar as contas e prosperar, mudar alguma coisa na vida. E às vezes está perdendo a visão de que Deus tem algo eterno para você. Amém? Deus tem uma coroa incorruptível, uma coroa que vale a pena você olhar para ela. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a maratona muitas vezes vai desgastar a gente, mas você vai encontrar ânimo, sabendo que você tem um prêmio. Tudo o que nós fazemos nessa vida para agradar a Deus, tem um prêmio nesta vida e na vida futura. Você crê nisso? Tudo o que você faz nessa vida, para agradar a Deus, tem um prêmio aqui e um prêmio no futuro. Você quer saber quem foi que disse isso? Jesus falou. Marcos 10, 29 e 30 diz assim, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Então Jesus disse, que quando você faz algo por amor a Ele, por amor ao Evangelho, você pode crer que há uma recompensa para você. Então, às vezes é duro, é verdade. Às vezes é difícil fazer a vontade de Deus? Sim.
A gente passa por lutas, por provações, por dificuldades? Passa. Mas vale a pena enfrentar cada uma delas, olhando para Jesus, fazendo a vontade de Deus, porque tudo que você faz por amor a Deus terá um prêmio já nessa vida e a garantia da vida eterna no final. Amém? Por fim, gente, o texto nos mostra que nós precisamos correr com disciplina. Precisamos correr para vencer, precisamos correr com alvo, precisamos correr olhando para o prêmio final, mas precisamos ter disciplina, porque se eu fizer isso só por um tempo, se eu correr metade da São Silvestre e parar ali, não adiantou. Mas eu corri muito bem aquela metade, só que aí me deu uma dor no joelho e eu parei. Não cheguei no final, não sou vencedor desse jeito. É preciso ir até o final, é preciso ter perseverança. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que vocês entendem desse texto? O que é que Paulo está falando quando ele diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo depois a ser desqualificado. Vocês acham que Paulo era adepto daquele negócio de autoflagelação? Será que ele ajoelhava no milho, pegava o chicote e batia lá? Algumas pessoas já fizeram isso, né? Na história. Será que é isso que Paulo está falando? O que ele está dizendo quando ele diz que ele reduz o corpo dele à escravidão? Ele está dizendo assim, rapaz, você vai ter que me obedecer. Disciplina. Nem sempre é fácil a vida. Nem sempre a gente vai encontrar dias tranquilos e facilidades. Mas ele diz que ele reduz o seu próprio corpo à escravidão. Quando ele diz eu esmurro o meu próprio corpo, ele está dizendo assim, eu faço que meu corpo me obedeça, porque nem sempre era fácil obedecer à vontade de Deus. Você quer ter uma ideia daquilo que Paulo passou? Eu vou ler rapidamente para você aqui, um texto onde ele, 2 Coríntios 11, ele descreve o que ele passou. E ele diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, eu fico cansado só de ler. Você não fica, não? 3 vezes fustigado com varas, 3 naufrágios, 1 vez apedrejado. Alguém aqui já foi apedrejado por pregar o evangelho, por servir a Jesus? Alguém já foi fustigado com varas, já tomou paulada? O povo te perseguindo e você correndo? Não? E naufrágio, alguma vez você pegou um barquinho daqueles inseguros e acabou naufragando porque você estava indo para um lugar distante pregar o evangelho? Não? Paulo passou por tudo isso. Esse homem que está falando para a gente da maratona da fé, que fala de você ter alvo, de você ter o prêmio, de focar na coroa, de você entrar para vencer, esse homem passou por tudo isso. Agora imagine, você que não passou por nada disso, nem eu passei, o que o corpo de Paulo dizia para ele? Quando ele foi apedrejado em Listra, por exemplo, dado como morto, e ele, ao levantar-se, recobrar consciência, entrou de volta na cidade para pregar o evangelho. O que o corpo dele dizia? Paulo, dá um descanso. Eu estou quebrado aqui, sangrando. Vamos para outro lugar, não se estressa, né? Esse negócio de alvo aí está deixando você muito cansado. Você quer resolver todos os problemas do mundo. Vamos descansar um pouquinho. Tira umas férias aí. Você merece uns 6 meses. Rapaz, você já pregou tanto o evangelho. Você faz mais do que os outros. O corpo dele devia estar dizendo assim, rapaz, procura uma cama. Procura descanso. Depois do primeiro naufrágio, alguém aqui tem trauma de alguma coisa? Tipo, você quase se afogou e você tem medo de água, ou você tem medo de altura. Todo mundo deve ter alguma coisinha aqui, né? Depois do primeiro naufrágio,
Imagina quando Paulo teve que fazer a segunda viagem de navio, e ele olhou para aquele barquinho capenga, as coisas não deviam ser muito boas naquela época, né? Não era um transatlântico e tal. E ele falou, e agora? Esse negócio aqui pode virar de novo. Será que eu vou passar por um segundo naufrágio? E depois do segundo, como é que ele teve coragem de entrar de novo no navio para enfrentar o terceiro naufrágio? O que o corpo dele dizia? Rapaz, é muita água, não dá para beber, sai fora daí. O corpo de Paulo tinha que ser submetido à escravidão para dizer assim, você vai fazer a vontade de Deus. Porque Paulo tinha preguiça, como todo mundo tem. Paulo tinha dor, como todo mundo tem. Ele não gostava de sentir dor, ele não era um doido, um masoquista. Então, ele obrigava o próprio corpo a servir a vontade e o propósito que ele tinha. Amém? Agora, nós todos não precisamos passar por nada disso, glória a Deus. Mas você precisa de disciplina para orar. Nunca aconteceu com você de você ir orar e dar sono e você parar? Sim ou não? Nunca aconteceu de você começar a ler a Bíblia e você dizer assim, estou cansado, outro dia eu leio? Sabe o que falta para a gente? Disciplina. Vou orar tanto tempo, todos os dias. Vou ler a Bíblia, tantos capítulos, todos os dias. Quantas vezes a gente começa a ler, a gente começou o ano. Vou ler a Bíblia inteira em um ano. Descobri que só precisa ler 3 capítulos por dia e você lê a Bíblia inteira num ano. Aí você lê, primeira semana, segunda semana, depois vai para o carnaval, esquece tudo, quando volta já esqueceu o propósito. Acontece ou não? Para frequentar os cultos, para vir à igreja, precisa de disciplina ou não? Quantas vezes as pessoas, porque tem um feriado 2, 3 seguidos aí, como às vezes a gente tem, um final de ano, as pessoas ficam um tempo sem vir à igreja, perde o ritmo, perde a vontade. Já fiquei 3 semanas sem ir, quer saber? Eu vou emendar o mês de janeiro inteiro. Aí emendou o mês de janeiro e ele fala, quer saber? Depois do carnaval eu volto. Vai saber se vai voltar mesmo. Então nós precisamos ter disciplina também, amém? Para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para levar adiante os seus propósitos. Quantas vezes a gente diz assim, eu vou fazer escola de líderes esse ano. Começa 1 mês, 2 meses, olha a chamada lá. Começam 20 alunos, daqui a pouco 1 desistiu, daqui a pouco 2 desistiram, não vão todos até o final. Não vão todos até o final. Eu vou abrir uma célula. Ele abre uma célula, depois de 6 meses, estou cansado, vou fechar. A gente tem umas 70 células. Todo ano a gente abre algumas. E continua com 70, porque tem gente que afina no meio do caminho, cansa. Alguns com razão, por algum motivo, tem que estudar, fazer alguma coisa, tem que fechar a célula. Não estou trazendo culpa sobre ninguém, tá? Mas eu quero que você pense que você precisa ter disciplina para levar seus alvos adiante. Vou fazer? Vou fazer. Como? Com a graça de Deus, mas vou fazer. Vou colocar um alvo, vou entender que é propósito de Deus, vou ter disciplina. Vou esmurrar o meu próprio corpo. Significa que mesmo quando eu não estiver com vontade, eu vou fazer. Tem uma historinha que eu já contei algumas vezes aqui. Um amigo meu que é missionário, pastor, e ele tinha um filhinho pequenininho, essa idade que as crianças falam coisas engraçadas, né? E ele recebeu um casal de missionários na casa dele para jantar, quis mostrar que o filhinho já sabia orar. Aí na hora de agradecer, ele pediu para o filho orar. E o filho não estava com vontade de orar. Mas criança é muito sincera, né? E ele na hora de orar falou assim, Senhor Jesus, tu sabes que eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar assim mesmo, em nome de Jesus, amém. Então, eu achei esse garoto genial, eu falei, esse garoto vai longe, porque ele não tinha vontade, mas ele fez por obediência, isso é disciplina. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai ser a coisa mais gostosa que a gente quer fazer naquele momento. Muitas vezes, a gente vai ter que vencer a preguiça, vai ter que vencer a nossa vontade de ficar à toa e fazer qualquer outra coisa, em vez de ter um propósito, um foco. Eu me comprometi, eu estou agora no diaconato, eu tenho que vir aqui, eu estou na escala, vou trabalhar hoje, mas eu não estou com vontade de ir, mas eu vou, porque eu tenho um propósito com Deus, amém? Então nós precisamos ter disciplina. Alguém que quer chegar no final de uma maratona, tem que ter disciplina, ele precisa olhar com clareza para o seu foco, tem que reduzir o seu corpo à escravidão, como Paulo fazia, ou seja, ele diz assim, quem manda aqui é o meu espírito. O meu corpo vai ter que obedecer à vontade de Deus para a minha vida. Amém?
Então, nos treinamentos, por exemplo, de um lutador, muitas vezes ele apanha. Eu estava vendo essa semana aí, esses lutadores de MMA, no treino ele apanha feio. Por que ele apanha tanto treinando? Porque ele tem que resistir às pancadas que ele vai ter na hora de verdade, na luta verdadeira. Então eles têm que treinar muito. E aquele treino com certeza não é agradável. Nem eles devem gostar de apanhar. Eles são acostumados a lutar e bater e apanhar, mas eles não devem gostar de apanhar. Mas no treino eles apanham, para que estejam preparados para ir até o final, para no momento de ir para a disputa, no momento de vencer ou perder, ser aquele que vai vencer. Amém? Então você precisa ter disciplina na tua vida. Se você tiver uma visão de vencedor, uma visão de quem entra para vencer na vida, se você tiver uma visão de que você tem um alvo, se você olhar para o prêmio, que é aquela coroa que Deus tem preparado para você, todas essas coisas vão te dar ânimo para você ser perseverante e chegar até o final e ser um vitorioso na tua vida. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria que você ficasse em pé um instante. Nós estamos começando um ano e, embora muita gente faça de uma maneira tola esses propósitos de dizer assim, esse ano vai ser diferente e não acontece nada, é bom que a gente aproveite essa oportunidade de Deus dividir a nossa vida em parcelas, dividir a nossa vida em momentos. Então aproveite esse momento agora para colocar a sua vida diante de Deus, dizer assim, Deus, eu quero ter uma vida diferente mesmo esse ano. Quantos aqui entendem que a sua vida é importante para Deus? Você entende que Deus tem um propósito para a tua vida? Tua vida não é qualquer coisa. Não pode ser jogada no lixo. Não pode ficar à deriva, à espera do que a sorte vai trazer. Você tem que encarar a vida como uma maratona. Um objetivo de longa distância, em que eu tenho que dar os passos certos para no final ser um vencedor. Você tem que entrar para vencer. Não importa a sua idade, não importa quantos erros você já cometeu, você tem que olhar para frente. E com aquilo que resta da tua vida, com os anos que Deus ainda der a você, você tem que dizer, eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Eu vou correr como quem tem alvo. Eu estou aqui para servir e agradar ao meu Senhor. Eu estou aqui para cumprir um propósito eterno de Deus. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, para fazer diferença na vida das pessoas. Você não foi chamado só para esquentar um banco, só para assistir um culto. Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para fazer diferença na vida de outras pessoas. A tua oração, a tua atitude, os teus valores, os teus pensamentos, as palavras que saem da tua boca, elas vão trazer um fruto eterno na vida das pessoas que estiverem perto de você. Esse tem que ser o teu alvo, servir a Deus em todos os dias da tua vida. Você tem que saber que Deus tem algo preparado para você, uma coroa eterna que o diabo não pode tocar, um prêmio eterno que não perde valor, aquela coroa imarcessível, inatingível. E porque você tem um prêmio assim, prometido por Deus, se encha de ânimo para correr. Não fique distraído com os problemas, não fique distraído com a prosperidade. Foque a tua vida em fazer a vontade de Deus, amém? Se você hoje tomar uma decisão de realmente consagrar a tua vida a Deus, se você entender que você está começando mais um ano, isso significa que Deus te deu uma dádiva, você está vivo, você tem vida para viver, você tem ainda um trecho da tua maratona para correr, você não chegou até o final, e no trecho que falta ainda você pode glorificar